Você encontra as principais notícias do Palmeiras, atualizadas todos os dias. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você recebe todas as novidades do Verdão em primeira mão. Agora vamos às informações de hoje. Para você, Veloso, Oi. foi certo o Palmeiras não vendeu o Flaco nesse momento? Por esse valor. Para título? Para esse valor, o Palmeiras não vende. O Flaco, que o Palmeiras esperava até que viesse uma proposta, até do Atlético de Madrid, né? Em torno de 40 milhões. O Atlético já tentou contratar o Flaco e a pedida foi essa. Pela metade, não sai mesmo. Para você, Souza, que tá de Parmeira. Pra mim é o melhor jogador do Palmeiras dos últimos 2 anos aí, mas pra mim, com tranquilidade. Com tranquilidade da parte ofensiva. Da parte ofensiva O ele tem sido jogador é melhor. jogador, não é porque você faz gol que você é melhor. 25 gols no ano passado e já tem 14 nesse. Olha isso. Da parte defensiva é o Gustavo Gomes. Agora da parte ofensiva ele tem sido o Quesada, principal fez jogador. certo o Palmeiras de não vendê-lo? Não precisa do dinheiro, Isso. não vai achar um jogador Isso. que está tão encaixado nesse esquema. Foi para a Copa, embora não tenha tido uma rodagem, uma minutagem, se valorizou. Acho que está perfeitamente... Eu venderia já. Eu não venderia, não. Eu seguraria mais um pouco aí. Para você, Magrão, Pode monstro fazer sagrado, raiva. de São Caetano do Sul, parabéns ao aniversário de São Caetano do Sul hoje. É um aniversário da cidade incrível. Né? Infelizmente, o São Caetano não é aquele São Caetano que a gente tanto foi fazer jogos. Parabéns, uma cidade bonita, maravilhosa. Parabéns a São Caetano do Sul. Felicidades para todas as pessoas que moram em São Caetano do Sul, para o prefeito, para todo o presidente da Câmara, para todos os vereadores. Um beijo para toda a cidade de São Caetano do Sul, onde mora ele. O maestro, o maior motorista de São Caetano do Sul, o pai do Magrão. Foi certo não vender o Flaco pra você, Magrão? É porque é o que a gente vem falando, né? O Palmeiras pode sentar na mesa e falar assim, vende ou não vende, pode ver o que é melhor. Ele não precisa correr, não precisa sentar na mesa e ser refém do empresário ou refém do clube que vem pra comprar. Então, o Palmeiras, ele acha que é melhor a parte desportiva do Flaco, que ele tá ajudando e vai ajudar muito ainda, do que vender. Tá pensando em título. O Paulinho, informação agora da Rádio Craque Neto, do Instagram da Rádio Craque Neto, eu não posso deixar de falar, quando a informação fosse daqui eu falaria. A informação foi dos meninos que trabalham lá, que o Paulinho acabou de torcer o tornozelo e tá fora daqui 2, 3 meses de novo. Eu não sei se é a mesma perna da cirurgia, né, que ele fez, né? Não sei se é o mesmo tornozelo, né? E aí é uma perda difícil assim, né? Esse moleque também Ele não consegue jogar, né? não consegue jogar. Não consegue. Agora que ele tinha... Cara que torce tornozelo, eu vou falar por mim, vai. É porque muitas vezes muscularmente não tá legal. É, porque ele foi a partida que ele conseguiu começar jogando, né? Jogou 60 minutos. E aí, se tem esse problema do tornozelo, vai ficar de novo todo aquele processo, né? Um cara que não consegue jogar. Vai completar agora, em dezembro, completa 2 anos de Palmeiras. Dá ideia, por exemplo, Souza, de ficar mais, o Paulinho ficar fora, quem seria o substituto? Tem o Alan, o Paulinho... O Palmeiras tem muita gente ali nesse lugar, né? No lugar do Paulinho, né? Mas é um jogador que se criou uma expectativa muito grande, mas depois dessa lesão aí que ele teve, vai ser difícil, né? Eu tenho comparado muito a lesão dele com o Adson. O Adson tá voltando aos poucos agora, no Vasco, né? Guardado as proporções. Mas o Palmeiras é um time que o Paulinho, apesar de toda a Substitui ele, Maurício? Ele jogou como centroavante, tem o Flaco e o Vitor Roque. Ah, tá. Vai jogar os dois, né? Ele não então, vai... o Palmeiras sai um, vem um melhor. Pra você, Quesada? Eu tô vendo os números do Paulinho aqui, né? Se ele jogasse no Santos, no Corinthians ou no São Paulo... Titular absoluto. Não. A gente estaria detonando o departamento médico. Isso. Não, fora que contrataram o jogador que ficou 1 ano e pouco parado. Aí já tem coisa errada aí, né? E a Leila falou que não contrataria ninguém machucado. Craque, ele jogou 16 partidas em 2025 e jogou 9 nesse ano. 16 mais 9? 25. 25 jogos. É muito pouco, né? 25 jogos. Só uma vergonha, né? Repito, se fosse do Santos... Cara que ganha 2 milhões por mês. O Palmeiras pagou 120 milhões. 120 milhões. Exato. A pior contratação Mais jogador, na história do Palmeiras. Se fosse do Santos, São Paulo e Corinthians, estaria detonando os Mas médicos. como o Palmeiras ganha, É porque não faz falta, né? não faz falta. Vai jogar o Vitor Roque ou o Flaco. Com a sua paisagem bonita para falar de Palmeiras que enfrenta o Vitória por lá amanhã. Olha esse homem, ó. Ninguém segura Vladimir Bianchini, minha gente. Dá uma olhadinha nesse cenário. Tudo bem, seu Vlad? Seja bem-vindo, hein? Um beijo para você.
Falando de Palmeiras, deste belo cenário, de propostas para Flaco Lopes, conte-nos tudo. Exatamente, Glaucio. Um beijo pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também pros fãs de esportes. Eu tô aqui na Praia do Flamengo, em Salvador. Como vocês podem ver, um cenário maravilhoso, muito bonito, para falar a respeito do Palmeiras, que encara amanhã o Vitória no Barradão. Mas primeiro a gente vai começar falando a respeito da situação do Flaco Lopes. O Spartak de Moscou ofereceu 20 milhões de euros para comprar o jogador, cerca de 116 milhões de reais. Mas o Palmeiras recusou. Inclusive, o Abel Ferreira disse no final de semana que não quer perder mais nenhum jogador titular até o final da temporada. Então isso é muito importante que ele permaneça no Verdão. O Flaco Lopes, que é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada, com 14 gols, se reapresentou inclusive na academia ontem, fez exames médicos, começou os treinamentos depois de ter defendido a Argentina na Copa do Mundo, foi inclusive segundo colocado, e agora o Palmeiras se prepara para enfrentar o Vitória. O Verdão, que é o melhor visitante no Campeonato Brasileiro, além de ser o líder em 10 partidas fora de casa, tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E conta com alguns retornos bastante importantes, Glaucio, para essa partida. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Palmeiras está mais do que certo em tentar segurar o Flaco Lopes? Qual a sua opinião? Vocês acham que vale a pena rejeitar toda essa proposta? Deixa aqui nos comentários, hein? O Verdão, que teve alguns desfalques nas últimas rodadas, ele vai contar com a volta do Kelvin, do Barbosa, do Alan e também do Sousa, que estavam suspensos no jogo contra o Atlético Mineiro. O Bruno Fux, que operou o apendicite, ainda é dúvida, pode ser que ele viaje aqui para Salvador, a gente vai descobrir na chegada do Verdão, eu vou estar lá inclusive no hotel para fazer o desembarque do Palmeiras aqui em Salvador. Vai enfrentar o Vitória, que é um dos melhores mandantes do campeonato, é o 4º melhor. Em 7 partidas, venceu 6, perdeu apenas uma e conta com o retorno do Emi Martinez. Volto com você, Glaucio. Maravilha, Vlad, muito obrigada, ótima sequência de trabalho aí para você também, acompanhando o Palmeiras, a gente vai se falando ao longo da semana, trazendo mais informações, e temos números de Flaco Lopes, vice-campeão do mundo, com 14 gols, 10 assistências, 81 finalizações, 32 no alvo, 137 ações na área rival, isso em 35 jogos pelo Palmeiras nesta temporada, vitórias garantidas com gol ou assistência, 14. Primeiro ali em todo o ranking do clube, os números mostram a importância do Flaco Lopes para essa equipe do Palmeiras, né? Pois é, o Abel já... o Abel ficaria doido. E muito desse desempenho, né, que credenciou o Flaco também a estar nessa seleção argentina. Enfim, perder uma peça como essa, né, e também com essas características que o Flaco tem, eu acho que seria um baque muito grande para essa equipe do Palmeiras. E como o Abel reinventa o Flaco também ali dentro do time com a chegada do Vitor Roque, né? Uhum. Ele precisa aproveitar o Vitor Roque e ele potencializa o Flaco numa outra situação de jogo ali. O Abel, na última coletiva, foi questionado sobre mercado, sobre o Danilo, enfim. E aí ele falou, né, não conseguiu trazer o Danilo, mas que o importante era não perder peças, desde que, né, peças que ali não estejam num uso por ele nesse momento. Então, assim, o Flaco acho que é impensável dentro desse elenco, né, pro Abel perder agora. Valorizado, Copa do Mundo, a proposta é muito boa, mas o Palmeiras, dos poucos clubes que consegue se colocar nessa condição de falar, não, agora a gente não vai vender. Muito obrigado. E o time não é bom para venda, porque o Palmeiras, qual era o plano com o Flaco Lopes? Contratou muito jovem ainda para se desenvolver no médio e longo prazo, acaba demorando um pouco para se adaptar, para entender as ideias do Abel, e aí quando se firma como titular, naturalmente, está nos planos também do clube, além do retorno esportivo, ter retorno financeiro com o Flaco. Só que nesse momento, no meio da temporada, quando o Palmeiras ainda vive algumas baixas, Vitor Roque retornando, Paulinho tentando buscar a forma física ideal, perder o Flaco teria um impacto muito grande, né? Então você precisa tentar sanar essa necessidade de venda em outras posições. E pensando no Palmeiras de hoje, o Abel seja armando com 3 zagueiros, né, que aí o Palmeiras vira um 3-4-2-1, e esses 2 homens atrás do cara de referência podem ser eventualmente o Paulinho, até mesmo o Arias, mas o Flaco é a referência ideal, o jogador que pode trabalhar melhor com esses 2 meias jogando atrás do centroavante. Ou na formação antiga, com 2 atacantes, ele funciona muito bem com o Vitor Roque, ou até mesmo pode ser uma ótima dupla pro Paulinho, porque o Flaco tem capacidade de sair da área, não fica só preso como uma referência, então é um jogador fundamental para os 2 esquemas desenhados pelo Abel para esse restante de temporada. De fato, o Palmeiras tem razão em segurar. Líder do campeonato, tropeçou no final de semana, perdeu em casa pro Atlético Mineiro, porém, tem boas notícias. O Flaco Lopes está à disposição
E o Palmeiras segue forte rumo aos objetivos no Brasileirão contra o Vitória e também pela Copa do Brasil. Que show da Xuxa é esse? Fazia tanto tempo que o torcedor do Palmeiras nem lembrava a sensação de perder em casa no Brasileiro. 19 jogos, equivalente a um turno inteiro de campeonato. Mais de um ano. Invencibilidade que escapou das mãos de Carlos Miguel. Falha que foi decisiva para diminuir a vantagem positiva na liderança. O que eram 7, agora são 6 pontos à frente. E ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. E este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo. Foram 2 golos muito consentidos. Logo em uma rodada que poderia ser boa, depois do empate do Flamengo diante do São Paulo. Mas como no futebol não há tempo para lamentar, a reapresentação do Palmeiras teve como novidade Flaco Lopes. Depois de defender a Argentina na Copa do Mundo e um período de pausa, o argentino está valorizado. Recebeu até nos últimos dias uma proposta do Spartak Moscou da Rússia. 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, prontamente recusados pelo Palmeiras, que quer ter o atacante como alternativa para uma resposta rápida no Campeonato Brasileiro. Acredito que um jogador que esteja parado apenas uma semana, que não vai perder rendimento, apesar de ele ter feito um Mundial onde não foi muito utilizado, mas vamos ler, vamos primeiro perceber como é que ele chega, falar com ele, ver os números e perceber quais são os planos. E aí, Flaco, estamos de volta? Tamo. O argentino, aliás, fez exames e pode ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Vitória em Salvador. Como só atuou 18 minutos na Copa do Mundo, Flaco não tem problemas de desgaste físico na representação. Tem, na verdade, motivos para chegar motivado. E aí, pessoal, rapidinho aqui, o que vocês acham que o Palmeiras deve mudar, né? Tirar de proveito da derrota para o time do Galo e apresentar contra o time do Vitória. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Com 35 gols, está a 1 de alcançar Ademir da Guia, ídolo histórico do clube na lista de artilheiros do Palmeiras em campeonatos brasileiros. Ainda precisa de só 4 bolas na rede para entrar no top 30 de todos os tempos do Alviverde no geral. Fora um Flaco sorridente por voltar, caras fechadas, pernas que pesam. Um abraço da esperança. Esperança de quem quer se apegar em Flaco Lopes, mas também na volta dos suspensos Kelvin, Barbosa e Sousa. As redes da academia de futebol mataram a saudade. Flaco fez gol de todo jeito no treinamento. Agora resta saber se o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 14 gols, vai reencontrar o caminho das redes também contra os adversários. Edu Dracena, proposta recusada do futebol russo. O Palmeiras quer manter o Flaco Lopes, que acabou não tendo tanta chance na Copa do Mundo, mas é um jogador em alta, promissor. O Atlético de Madrid também demonstrou interesse, não fez uma proposta formal, mas é um jogador importante até para a sequência do Campeonato Brasileiro e das outras competições. Sim, Renata, ele se valorizou na Copa do Mundo, por mais que ele não jogou tanto assim, mas se valorizou, é um jogador de seleção, é um jogador jovem ainda. Eu acho que de repente você indo para um mercado russo, eu acho que para ele é ruim. Eu acho que tem que esperar. Eu acho que está fazendo correto realmente o Palmeiras de segurar. Não é pela primeira proposta você vai vender, até porque ele é um jogador importante para o esquema tático do Abel, já está entrosado com os jogadores. Então, realmente, se vier uma proposta boa, que vai ser útil, agradável para o jogador e para o Palmeiras, eu acho que tem que fazer, até porque o clube já declarou que realmente tem que vender jogador para fazer caixa, para não ficar devendo, você entendeu? Como alguns outros clubes, entendeu? Para pagar as suas responsabilidades ali em a não ser que tá devendo, não tá devendo não, então tem que vender, de repente, para você sanar algumas coisas que tá pendentes aí. Talvez na próxima janela, não é no final do ano, ali para janeiro. Pressa. Agora, aqui os números do Flaco no Palmeiras são 215 jogos, 71 gols, 22 assistências e os títulos que ele conquistou, 2 campeonatos brasileiros, 3 campeonatos paulistas e também uma Supercopa do Brasil. Empatou comigo, Ronaldão, e é muito jovem. Empatou comigo aí. Não, eu tive só um vice de brasileiro, mas empatou comigo 3 paulistas, uma Supercopa. E Copa do Brasil? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Né? Você tem mais que então ele. Eu tô ganhando mais na frente. Mas esse menino é bom, esse menino. Vai vir esse ano. Esse menino é bom. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se tá precisando de dinheiro, vende. Se não tá, deixa o menino aí. O menino foi até pra Copa do Mundo. Viu? Ele foi pra Copa do Mundo. Foi lá representar o Palmeiras. Então, foi vice-campeão do mundo. Representar a Argentina. Foi vice... Foi representar a Argentina, não foi representar o Palmeiras. Eu tossi. Foi tosse isso, viu?
eu tô meio resfriado. Eu fui até vice-mundial. Então tem que deixar esse menino. Porque esse menino, ele é o cara que faz gol. Você lembra, não sei se você lembra aqui, você tá pedindo que pra fez ver o o gol menino. do Corinthians. Você lembra? Foi vice do Corinthians também, bem lembrado. Ele e o menino Vitor Nhoque lá, eles fizeram uma dupla maravilhosa. É difícil você fazer dupla de ataque assim. Eu me lembro aqui mas ele também foi prejudicado com a lesão do Vitor Roque e eles tiveram que desfazer essa dupla por conta de algo que é imprevisível. E agora eu fico pensando nesse segundo semestre, tem o Flaco, tem o Vitor Roque, tem o Paulinho, tem o Arias. Então tem o ataque do Palmeiras realmente tá... O Alan, não é? Tava suspenso, mas é um ataque promissor daqueles que tem que se respeitar. Tem que respeitar muito e é bom que o Abel tenha opções, Renata, é isso que é bacana. E você tendo opções, você pode escolher qual o esquema que você pode jogar também. O Paulinho retornando agora ainda requer ainda um pouquinho de tempo para ele se adaptar e voltar a jogar o futebol que a gente viu ele jogar no Atlético Mineiro. Então é o Abel ter essas opções e para que o Palmeiras se fortaleça. Como a gente sempre fala, Renata, a questão do elenco. Então o Palmeiras tendo esse elenco vai ser muito forte para brigar pelos títulos. Chico Garcia é um jogador valorizado que, se terminar bem esse ano, pode render muito mais dinheiro para os cofres do Palmeiras. Pô, o cara é jovem ainda, ele vai ter mercado, ele tem mercado, tanto que tá acontecendo, mas para a Rússia tá certo não vender. A Rússia não faz mais parte da FIFA, dos campeonatos europeus, ela tá punida, você se esconde lá. O Luiz Henrique foi para a Copa do Mundo, mas muito pelo que ele fez no Botafogo, pela construção das seguintes convocações que ele teve. O Gerson foi para lá, bateu e voltou, então não vale a pena. Acho que o Flaco tem condições, talvez não a primeira prateleira, mas num outro clube, para outro mercado mais interessante. E o melhor de tudo é ficar aqui no Palmeiras, né? Onde ele é bem quisto, onde ele faz gols, onde ele tem a confiança do técnico e ele vai brigar por títulos também. Muito bem, agora o que chamou atenção nessa rodada do final de semana foram os erros individuais que comprometeram e muito várias equipes, entre elas Palmeiras, Internacional. Erro individual? No futebol costuma-se dizer que vence o clube que erra menos. E essa máxima, numa rodada de Brasileiro com 6 empates, as derrotas pesaram para quem briga contra o rebaixamento no meio da tabela e até mesmo pelo título. Se bem que o líder Palmeiras até deu sorte com o tropeço do rival Flamengo diante do São Paulo. Talvez sorte de campeão. O goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, não entendi porque ele saiu. Fim de semana, nada inspirado de Carlos Miguel, protagonista às avessas, tanto do segundo gol, quanto principalmente do primeiro, do Atlético nos 2-1 do Palestra. Gol! Vitor Hugo, uma falha, num frangaço do Carlos Miguel. É um lance, como disseste muito bem, acontece. Pessoal, rapidinho aqui, você acha que essa perseguição em cima do Carlos Miguel é por conta de todo o seu passado? Ou vocês acham que, mesmo ele sendo um bom goleiro, ele é proibido de falhar? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Aos melhores do mundo, ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, e quando erras tens que assumir essa responsabilidade de perceber que este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo, foram 2 golos muito consentidos e chegamos ao final, perdemos um jogo num jogo que deveríamos e que poderíamos ter ganho, se calhar para um resultado mais escasso. Se as falhas de Carlos Miguel não comprometeram a liderança palmeirense, em Belém sim, a de Lucas Arcanjo nos 2-0 para o Remo não só impediu a ascensão, como ainda derrubou o Vitória na tabela. A exemplo de Abel, o técnico Jair Ventura também aliviou. Cara, é a vida dos profissionais que são envolvidos. No jogo você é pedido para a seleção. Eu continuo dizendo que ele é um dos melhores goleiros do Brasil. Acabou tendo esse lance hoje, mas nada muda pra gente. A gente sabe quanto ele foi importante, quanto ele vai ser importante pra gente. Vamos passar confiança para ele, passar confiança para o nosso elenco. E ele tem que ter maturidade para isso. É um cara já experiente, tem muito tempo de vitória. E sabe que hoje ele vai sofrer críticas como sofreu elogios, e isso faz parte de todos nós que trabalhamos com essa paixão que é o futebol. Pior do que a situação do Vitória ficou a do Inter após a visita ao Furacão. 2 falhas individuais, a começar pela de Juninho no meio de campo. O contra-ataque ocasionou a tabela com o Viveiros e o gol de Leozinho. Como se não bastasse, na volta do intervalo, Félix Torres também vacilou num recuo para Antony e o 2-0 de Curitiba terminou com polêmica. Isso porque o zagueiro foi prontamente sacado de campo e, de certa forma, queimado pelo auxiliar de Pesolano que estava no banco na oportunidade. E com o time gaúcho no limite do Z4, veio um inusitado pedido de desculpas nos vestiários. Quero pedir desculpas para Félix Torres, tá? Porque hoje nós fizemos uma troca
acreditando que él tenía un incómodo ahí, no sé cómo se fala aquí, que estaba machucado, y trocamos él justo no momento donde vino o segundo gol. Então queremos pedir desculpa publicamente, já falamos com Félix, mesma coisa fizemos com Juninho, então você pode acreditar nossa palavra, vocês podem acreditar nossa palavra, de que jamás passou na nossa mente exponer um jogador, tá? E Félix entendeu muito bem e estamos tranquilos. Duas posições à frente do Inter na tabela, o Santos foi outro que pagou caro pelo próprio erro. O gol contra de João Ananias nos 2-2 diante da Chape, lanterna da competição em casa. Além dos pontos, o Peixe perdeu também a estabilidade, abriu uma crise com o Neymar e resta saber o que será do jovem zagueiro santista daqui pra frente. Não é porque ele fez um gol contra que ele vai ser penalizado, vamos tirar o Ananias, não joga mais. Da mesma forma que não é porque o Luan foi mal lá em 2 lances com o Botafogo que ele não vai jogar mais. E nós vamos recuperar, porque o Luan é bom jogador. E todos sabem que ele é bom jogador, mas vacilou. Pronto. E hoje nós vacilamos também, mas a gente tem que recuperar jogador, e é o que nós vamos fazer. E na legenda pode acrescentar falhas de Félix e Juninho. Se quiser, tem o Kahneman também, cometeu um pênalti infantil. Tem um monte aí. Não, se a gente for fazer um pente fino, foi uma rodada de lambanças, isso é fato. Eu quero começar com o Carlos Miguel, que é um goleiro seguro, extremamente confiável. Joga muita bola, não é? A gente sabe que é um cara que, contra o Coritiba, teve intervenções importantes, ajudou a construir o placar, mas o erro dele foi fatal. Esse erro não é comum, não é normal para um goleiro dessa magnitude, Edu. Não é, mas o bom de tudo é que ele tem personalidade. Foi lá, assumiu o erro, realmente. O goleiro Ronaldo sabe melhor que todos nós. Errou ali, já é gol, não tem onde recorrer. E aí ele assumiu